Tem gente que ora, trabalha, luta, se esforça o máximo, mas continua presa. Não é falta de fé, não é preguiça, não é fraqueza. O problema é que existem memórias dolorosas, traumáticas e não resolvidas, e crenças destrutivas formadas na infância, o que ainda não governaram as suas decisões. Enquanto isso não for visto, sentido e elaborado, a vida adulta vira repetição de dor de um nome diferente. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Edeilton Alexandre, sou psicoterapeuta. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. E se você que já é inscrito no meu canal, deixe seu like, compartilhe seu vídeo e deixe um comentário. Eu vejo muitas pessoas assistindo meu vídeo. Eu estou muito grato por isso, mas estão esquecendo de deixar o seu like. Com o seu like, você ajuda a crescer o meu canal, ok? Vamos lá para mais um vídeo. Memória dolorosa não resolvida não é lembrança consciente, é emoções congeladas no corpo e no inconsciente. É algo que não pode ser sentido, expresso ou acolhido na infância. Eu vou dar um exemplo. Criança não pode chorar, menino não pode chorar. E se porventura os pais batem, não pode chorar. Por quê? Porque que chorar fala que é fraqueza, tem que sentir a dor para aguentar. E você vê que a criança, quando ela reprime o choro, isso gera o acúmulo emocional. E essa insegurança, e esse acúmulo, e essas emoções reprimidas, vai para a fase adulta. E quando chega na fase adulta, ele não consegue encarar a sua responsabilidade como adulto. Por quê? Porque a criança está na dor. Eu não estou aqui para falar o efeito da ansiedade, depressão, de transtorno mental ou de crise de ansiedade, preocupação, traumas, dores, pânico, medo. Eu não estou aqui para falar do efeito. Eu podia muito bem falar os efeitos. Por que as pessoas têm medo? Por que esse medo faz? O que essa ansiedade faz? Eu podia falar do efeito. Mas se eu falar do efeito, não vai resolver o seu problema. Eu tenho que falar da causa, eu tenho que falar da origem. E da causa e da origem que vem da infância. É como uma criança foi humilhada na infância e tem que engolir seco. Por quê? Porque os pais reagiram com a criança como fosse adulto. E quando a criança recebe esse impacto dos pais, chamando atenção como uma criança fosse adulto, isso faz a criança engolir seco, faz a criança reprimir essa dor, esse trauma, essas emoções, essa tristeza reprimida. E essa tristeza, se a criança vai sofrendo, isso vai para a fase adulta. Ela se sente insegura, ela sente medo, ela não consegue reagir diante de uma oportunidade. Porque quando chega uma oportunidade para o adulto tem medo. Por que tem medo? Por devido à insegurança que vem da infância. E essa insegurança que vem da infância está na fase adulta. Por isso que muitas pessoas têm medo de tomar a decisão insegura. Por quê? Porque na infância não teve o apoio dos pais. E a criança foi ignorada emocionalmente, rejeitada, abandonada, e muitas vezes um simples rejeição, um simples abandono, a criança já depara com a solidão, já depara com o vazio. E naquele momento que a criança tem aquela solidão, vazio,
isso também vai para a fase adulto. E por isso que você vê os adultos tendo essas crises emocionais. Por quê? Começa da infância. E logo cedo, a criança precisou ser forte. Precisou ser forte cedo demais. A criança nem desenvolveu a sua adolescência, nem desenvolveu a sua parte da infância. A parte da infância que não foi completada e a criança começou a ser forte logo cedo. E quando a criança tomou essa posição de ter que ser forte ou assumir a responsabilidade na adolescente ou quando já é criança, os 7, 8 anos, a criança assume essa responsabilidade de adulto e a infância dela acaba sendo roubada. E fica uma lacuna aberta para a criança quando vai para a fase adulto. E na fase adulto, vai ter esse colapso emocional. Por quê? Porque ensinar a criança a ser forte logo cedo, sem apoio, sem ensinamento, sem acolhimento, tudo pela pressão, tudo pela dor, tudo pela rigidez. Mesmo que essa criança que tem memórias dolorosas, memórias traumáticas, memórias tristes, mesmo que essa criança tenha tudo isso, ela vai para a fase adulto e o corpo lembra o que a mente tentou esquecer. Muitas vezes a mente tentou esquecer, mas os traumas, as memórias dolorosas ficam marcadas no corpo. E você vê que quando uma criança ela sofre de abuso ou uma ferida íntima, você vê que quando vai para a fase adulto, o marido toca em alguma parte do corpo, ela sente a mesma sensação que ela sentia o abuso quando ela era criança. Você vê, a marca fica no corpo e você vê que o trauma, a dor, fica registrado no corpo, mesmo que a mente se esforce a esquecer, se esforce a esconder, para não lembrar dessa dor. A criança, ela não questiona o ambiente, ela começa a se adaptar para sobreviver. Ela não tem controle o ambiente quando ela frequenta o ambiente dos pais, familiares, ela não tem controle. Se o ambiente for muito tóxico, ela acaba adaptando com esse ambiente tóxico. Isso vai gerando o transtorno para a fase adulta. Agora, se o ambiente for um ambiente tranquilo, de harmonia, de paz, a criança vai se adaptar a esse ambiente e também vai crescer para a fase adulta com essa segurança, com essa proteção, com esse aprendizado. Quando a criança está num ambiente que ela começa a se adaptar para sobreviver, ela começa a ter uma crença negativa que eu não sou importante, ninguém olha para mim, ninguém não observa, ninguém não me acolhe, ninguém conversa comigo, ninguém não dá atenção para mim. E a criança começa a considerar que eu não sou importante. Olha só a memória dolorosa que ela vai tendo. E muitas vezes, se eu errar, eu serei rejeitado. E você vê que a criança, ela recebe a pressão dos pais. Você tem que tirar nota boa, você tem que aprender a ler e escrever, você tem que tirar nota boa para passar de ano, porque ela não se preocupa em apoiar o estudo, os pais não se preocupam em apoiar o estudo, mas dá pressão, porque tem que passar e é obrigado a passar. E a criança acaba carregando essa percepção: se eu errar, meus pais vão me rejeitar, meus pais vão me abandonar. Agora imagine essa complexidade, essa pressão indo para a fase adulta. Como é que o adulto vai se comportar diante da sociedade, sabendo que essa criança já vem com essa bagagem? Se eu errar, as pessoas vão me rejeitar. A minha mãe me rejeitou, porque eu errei. Agora, se eu errar para a sociedade, na fase adulta, eles vão me rejeitar. E você vê que o adulto tem um comportamento que na infância ele repetiu esse comportamento. E essa exigência
dos pais ou do adulto cobrar da criança, e a criança acaba sentindo essa dependência emocional. Por isso que a criança, ela precisa agradar para sentir amado. Você vê, a criança se esforça para agradar todo mundo. A criança, ela foi ensinada que ela tem que dizer sim para todo mundo, para sentir amado. Porque se você falar não, as pessoas não vão amar você, elas não vão gostar de você. E você vai sentir de novo abandonado, você vai sentir de novo rejeitado. Por quê? Porque ela foi ensinada para dizer sim para todo mundo. E quando vai para a fase adulta e não consegue dizer não. E ela acaba perdendo, o adulto acaba perdendo coisas, pessoas, por falta de dizer não. Por quê? Porque isso vem da infância. Essa bagagem vem da infância. O que a criança recebe na infância vai para a fase adulta. Por isso que o adulto se esforça muito para agradar as pessoas. Está sempre buscando aprovação, aceitação, acolhimento. Por quê? Porque na infância ela foi ensinado que servir ao outro, dizer sim para todo mundo e sob pressão. E quando a criança ela começa a expressar o seu sentimento e ela começa a ser repreendida pelos pais, que não pode sentir. Não pode sentir, é coisa para os fracos. Porque sentir é perigoso. Sentir é coisa de fraqueza. E não pode sentir. E você vê que a criança vai reprimindo aquele sentimento, aquela dor, e não pode chorar. Eu atendi uma cliente e ela contou para mim assim que a filha dela caiu e abriu o braço, né? E na hora ela colocou a mão para segurar, para estancar o sangue. E ela não chorava. A filha não chorava. E ela falava assim: mãe, eu quero ir com o pai para o hospital. E ela segurando assim, estancava o sangue para o sangue não sair. Mas por que, minha filha? Não, mãe, eu quero ir com o pai. Quero ir com o pai. Mas tá tudo bem, mãe. Eu quero ir com o pai. Tá bom, minha filha. Tá bom, então vai com o seu pai. Quando ela foi com o pai para o caminho do hospital, e ela chorou ao pranto. Ela chorou. Por quê? Porque ela queria ir para o pai? Porque ela não queria chorar diante da mãe. Porque a mãe ensinou a vida toda que não deve chorar. E quando essa mãe me procurou, ela reconheceu que ela prejudicou a filha dela por reprimir que não pode sentir e chorar. E eu trabalhei nela, trabalhei na filha dela, e hoje, graças a Deus, ela começa a expressar o que ela sente, o que ela pensa. Isso é maravilhoso. Mas você sabia, quando uma criança reprime essas emoções e tem que ser forte o tempo todo, quando isso vai para a fase adulta, ela tem risco de infarto? A criança que carrega essa bagagem de infância, que não pode chorar, não pode sentir, na fase adulta, ela tem risco de infarto. Eu já atendi pessoas que se infartaram com 42 anos, com 35 anos. Por quê? Porque dentro da infância carrega essa bagagem, esse acúmulo, o excesso, dentro da infância. E eu não estou aqui, gente, para falar sobre o efeito da crise, das emoções. Eu estou aqui para falar da origem. E a origem vem da infância. A origem, a causa vem da infância. E você vê que o efeito acontece quando no processo de crescimento para a fase adulta. Você vê uma cliente que me procurou hoje, que ela sofre de 16 anos com depressão. Ela tem 30 anos. Ela começou com depressão aos 14 anos. Olha só, aos 14 anos até a fase adulta, com depressão. Por quê? Porque a origem, a causa, aconteceu na infância. Ela não aconteceu no adulto. Tudo começa na infância. A origem é na infância. Tudo isso vai gerando uma crença negativa, uma crença destrutiva.
E essa crença não são frases, são programação emocionais e automático. Por isso que muita gente vive no piloto automático, para não olhar para a dor, o que teve na sua infância, que sofreu na sua infância. Eu quero que você entenda uma coisa, muitas bagagens que você carrega hoje, na fase adulto, começou na infância, começou desde quando você nasceu. Não começou agora na fase adulto, não. Começou desde que você nasceu. E hoje você tem esses efeitos, essas sequelas, esses sintomas, esse peso emocional, crise emocional, essas doenças crônicas, essa crise que você está tendo hoje devido à sua infância. E muitas vezes você vive no piloto automático para você não lembrar da sua realidade, dessa dor que veio o quê? Da infância. O adulto hoje, ele carrega uma bagagem enorme porque tudo vem da infância. E quando um adulto tem um relacionamento tóxico, na infância eles acompanharam a briga dos pais. Os pais se separaram, os pais brigaram, o pai bateu na mãe, o pai bateu nas crianças. Por causa do trauma que ela sofreu do relacionamento dos pais, e ela está vivendo esse trauma de relacionamento. Por isso que hoje ela tem essa relação tóxica. Por quê? Porque começou na infância. Quando a criança ela não tem a segurança dos pais e ela tem medo de posicionar, mesmo que na infância, com medo de posicionar, para a fase adulto, e também vai ter medo de posicionar. Ele não consegue se posicionar diante de uma sociedade, diante das pessoas, e está sempre agradando todo mundo, como eu falei, está sempre dizendo sim para todo mundo, e é gente fina pra caramba para todo mundo. Por quê? Porque ele tem medo de se posicionar. E se eu me posicionar e falar não, as pessoas vão me abandonar. Eu vou magoar essas pessoas se eu falar não. Por isso que ela está sempre sendo escravo dessa dependência emocional. E devido a dores que a criança vem carregando na infância, vai para a fase adulto, o que o adulto procura? Ele procura o vício. Ele procura comida, sexo, trabalho, pornografia, bebidas. Ele vai procurar uma maneira de anestesiar a sua dor, anestesiar o que está doendo dentro dela, interiormente. Então, o adulto começa a viver a dor do que na infância, o que ele viveu. E você acha que o tempo cura? O tempo passa, o tempo cura? Não, o tempo não cura. O tempo, ela te avisa, o tempo te alerta, o tempo fala para você, busca ajuda, para com isso, sai dessa dor, busca ajuda. O tempo te avisa, o tempo te alerta, mas o tempo não cura. É um engano quando a pessoa acha que o tempo não cura. Até parece cura, mas quando você deparar numa situação que vai trazer gatilhos no momento que você sofreu lá atrás, e você vai sentir tudo de novo. Olha só, o tempo não cura, pode ser 10, 15, 20 anos, mas o tempo avisa, vai buscar ajuda, mas o tempo não cura. E muitas pessoas sofrem de ansiedade crônica, ansiedade generalizada. Por que sofrem? Principalmente quando a pessoa tem depressão silenciosa. Por quê? Porque isso vem da infância. A ansiedade não começa na fase adulto, começa na infância. E quando a criança teve o amor interrompido, quando a criança sofreu a rejeição, abandono, um abuso, um trauma, memórias dolorosas. E a criança, ela cresce com aquela crença negativa, vai para a fase adulta. E na fase adulta e começa a ter essas consequências, os efeitos de ansiedade crônica, ansiedade generalizada, depressão silenciosa e outras complexidades. Por quê? Tudo começa na origem, na infância. E por causa dessas dores, ele começa a basear a sua fé no medo, na culpa, no desempenho. Por isso que você vê o comportamento do adulto
como criança. O adulto acha que está o quê? Escolhendo, mas muitas vezes a criança ferida está reagindo. Por que está reagindo? Porque a criança não foi acolhida, não foi trabalhado. A criança está na dor. E essa dor está na fase adulto. Por isso que você vê o adulto, o comportamento infantil, imaturidade. Por isso que você vê moças, mulheres, comportamento de menina, imaturidade. Por quê? Porque não amadureceu, não desenvolveu. Porque a dor que a criança teve, ela ficou lá atrás. A criança ficou lá atrás. O corpo cresceu, desenvolveu. Mas, emocionalmente, criança está lá atrás ainda. Por isso você vê o adulto tendo esse comportamento infantil, gosta de brincar, gosta de dar risada, gosta de chamar de atenção. Mulheres também gostam de chamar atenção, gostam de se mostrar. Por quê? Porque quer sentir acolhido, quer sentir aprovado, aceito. Por quê? Porque na infância não foi aceito, acolhido pelos pais. Por isso ficou essa lacuna aberta. Quando você vê o adulto tendo comportamento infantil, ali é a criança ferida reagindo. A criança ferida tem um comportamento no corpo adulto. Essa é a realidade. O adulto, ele quer mudar o comportamento, mas não quer tocar na dor, não quer mexer na dor. Quer que as coisas resolvem naturalmente, mas não quer mexer na dor. Quer espiritualizar o que é ferida emocional, mas não quer trabalhar nessa ferida. Tipo, está na mão de Deus, Deus vai fazer tudo. Deus vai mudar dentro de mim. Vai, a fé ela cura. Mas tem hora que a fé, ela revela. Tem coisa que, eu já falei isso aí, vou falar de novo. Tem coisa que você tem que fazer que Deus não vai fazer. Agora, aquilo que você não vai fazer, Deus ele faz. É nesse sentido. E o adulto se esforça para esquecer o passado sem integrar, sem tomar conhecimento, sem compreender, sem entender, sem racionalizar aquela dor. Por isso que o adulto vive lutando para esquecer o passado. Não esquece. Sabe por que não esquece? Porque junto com a memória tem a dor. O meu trabalho como terapeuta, como psicoterapeuta, psicanalista, é trabalhar na dor, na origem, na causa. Não trabalhar na memória que você vai esquecer. Não, você vai ter lembrança do passado. Você vai ter lembrança, mas o sentir você não vai ter mais. Então, muitas pessoas querem esquecer o passado, querem deixar o passado para trás, sem integrar. Mas o passado te alerta, o passado te avisa, o passado pede para você buscar ajuda, para que o seu presente seja livre e seu futuro seja brilhante. Mas como que o seu presente vai ser livre que você não solta o seu passado, o que o seu passado está no seu presente? Quanto os adultos se esforçam para ter maturidade, mas querem maturidade sem passar pela infância emocional negado, sem passar pelo processo de trabalhar na sua infância. E fica brigando, querendo maturidade, achando que é maduro, achando que tem essa maturidade. Não tem. Uma hora a dor da criança vai aparecer. Esse vazio vai aparecer. Essa dor reprimida vai aparecer como gatilho. E como é que você vai ter maturidade sem você não trabalhar na sua infância dolorosa, nas suas memórias dolorosas e traumáticas? Para você ter essa maturidade como adulto, você tem que trabalhar na sua infância. Trabalhando na sua infância, o que acontece? O seu adulto flora. O adulto está presente, não a criança ferida. E aí você adquire maturidade. Agora, quando você se esforça
para ter essa maturidade, uma hora você vai passar vergonha, uma hora você vai ser desmascarado, uma hora essa sombra que está dentro de você, ela vai manifestar e aquela maturidade que você tanto demonstrou caiu por terra. Por quê? Porque a sombra que está dentro de você provou para você que você não é uma pessoa madura. Por causa da sombra que você criou dentro de você. A sombra do medo, da culpa, do pânico, da depressão, da ansiedade, etc, 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 etc. Então, a maturidade ela vem quando você trabalha na quê? Na sua ferida. Aí a maturidade vem. Ela vem como autenticidade, ela vem como valor próprio, como amor próprio, com segurança e com amor. E quando você não se cura, está sempre se repetindo esse ciclo vicioso. Mesma coisa, e você não rasga esse ciclo. Por quê? Por causa dessa ferida. E aquilo que não é conscientizado está sempre no controle. Quando você não toma essa ferida emocional da infância, memórias dolorosas que vem da infância, quando você não toma ela, não toma consciência dela, você vai estar sempre se controlando. Está sempre controlando a sua dor, controlando as suas ansiedades, controlando as suas crises emocionais, seus medos, seus pânicos. Você vai estar sempre controlando essas emoções. Por quê? Porque você não tomou a consciência, não compreendeu, não entendeu, não racionalizou aquilo que você está sentindo. Por isso que está controlando. E repito, aquilo que não é curado é repetido. E aquilo que não é conscientizado se controla. É como o Cajun fala, né? Quando você reprime as suas emoções, você controla. Agora, quando você aceita, tem a consciência e toma para si aquela dor, você transforma. Isso é maravilhoso. Eu vou deixar algo bem claro para você. Você não é o seu trauma. Enquanto ela não for cuidada, ela manda. Se você não trabalhar nessa bagagem, nessa dor que vem da infância para a fase adulto, se você não trabalhar nela, ela te manda. A sombra dos traumas, do medo, da ansiedade, crise, sintomas crônicos, seja lá o que for, ela manda. A cura não é culpar os seus pais, porque os seus pais te deram a vida e você sobreviveu. Vocês estão aqui hoje assistindo o meu vídeo e você sobreviveu. Os seus pais te deram a vida. Toma a vida para si e siga. É para você olhar para a origem, para a causa, e não olhar para o efeito que está na fase adulta. Existe uma saída? Existe. Tudo tem uma saída. Tudo tem uma solução. Existe a cura? Existe. Tudo tem o seu equilíbrio. Tudo tem a sua cura e harmonia. Existe maturidade emocional? Existe. Vai depender quando você trabalhar na sua dor. Quando você trabalha na sua dor, a maturidade vem de forma natural. Mas ela começa pela consciência da dor e não pela fuga dela. Quando você começa pela consciência daquilo que você está sentindo de verdade, trazer aquelas mazelas, aquelas perebas emocionais, trazer ela, tomar consciência, olhar para ela, não fugir dela e compreender, entender, racionalizar esse problema, o que acontece? Ela vai embora, ela perde a força. Não ficar fugindo da sua dor, fugindo da sua realidade, fugindo das suas perebas emocionais. É mais trazer a consciência dela. Isso transforma, isso muda, isso é real. E se você gostou do meu conteúdo, compartilhe esse vídeo, inscreva no meu canal, deixe o seu like, não custa nada você deixar o seu like, me ajuda para que eu possa crescer o meu canal. E gratidão por você acompanhar o meu vídeo até aqui.
Isso mostra que você é diferente. Gratidão, até o próximo vídeo.